aconteça o que acontecer, eu e você não podemos parar. Amém? A luta vem, os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas eu e você não podemos parar. Eu costumo dizer: desistir nunca e parar jamais. Às vezes eu fico indagando a Deus, porque tudo isso nos sobrevém. Aleluia. E a resposta que eu vejo e que eu entendo é que nós temos que cada dia mais aprender, Senhor. Cada coisa que acontece nas nossas vidas é um aprendizado. Glória a Deus. É por isso que a leitura que nós lemos nesta noite, que está registrado no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, nós lemos até o verso 16, lemos do versículo 12 ao 16, e o que me chamou a atenção desse versículo foi do 12 ao 14. O versículo de número 12, ele diz assim, e aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem, podes limpar-me. Aleluia. Jesus, ele estava fazendo a exposição da palavra do seu Pai. Jesus estava, missionária Juliana, por favor, obrigado. Jesus estava levando o Evangelho, as boas novas. Por onde Jesus passava, Jesus arrastava ou atraía, igual imã metal, multidões. Glória a Deus. E em algumas dessas cidades aonde Jesus chegava, milagres aconteciam. O coxo, ele começava a andar, o cego começava a enxergar, o mudo começava a falar, os endemoniados eram libertos. Glória a Deus. E o nome do nosso Deus, através do seu Filho chamado Jesus, era glorificado. Por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Por onde Jesus passava, por onde Jesus chegava, um milagre acontecia. Aleluia. E aonde Jesus sempre chegava, pessoas iam a Pedro, porque ouviam falar de Jesus, que Jesus curava, libertava, restaurava saúde, dava vista a quem não tinha, audição a quem não tinha e voz a quem não tinha. Então, por onde Jesus chegava, se tivesse coxo e chegasse até ele, era curado, começava a andar. Se era surdo, começava a ouvir. Se era cego, começava a enxergar. Se era, aleluia, mudo, começava a falar. Então Jesus, segundo o texto, ele está em algumas daquelas cidades. E ele, segundo o texto, diz: e esse é um homem cheio de lepra. Lepra era uma enfermidade, e é ainda hoje uma enfermidade, que vai deteriorando o corpo de quem tem essa doença. Ou seja,
vai dominando o corpo de quem tem essa doença. Começa a cair os dedos, depois cai a mão, depois cai o antebraço, vai caindo os pés, a perna. Tem ocasião que só fica a cabeça e o corpo, irmão, porque essa doença, ela é incurável. Aleluia. E havia um determinado local aonde ficava pessoas que tinham essa doença ou esta enfermidade. Essas pessoas ficavam nesse local ao contrário do vento, porque até no assoprar do vento a favor de quem não está doente, se contaminava. Aleluia. Agora imagine só, a Bíblia ela nos ocupa aqui nesta passagem aonde esse homem estava, esse leproso. Mas eu quero crer que ele estava no local aonde só podia ele estar. E o versículo é bem claro em dizer aqui, eis que um homem cheio de lepra, olhe, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se queres, vem, podes limpar. Irmãos e irmãs que estão conosco e os internautas que estão nos assistindo, escute só. Esse homem, ele poderia ficar onde ele estava esperando a morte. Repito e dizer que eu já falei, torna a dizer: não existe cura para a enfermidade chamada lepra. Louvado seja Deus. Mas o que a medicina não dá jeito, Jesus dá, diga amém. Amém. O que os médicos não podem, aleluia, resolver, Jesus resolve. O que os antídotos e a cirurgia não podem corrigir, Jesus corrige. Aleluia. E Jesus, ele nem chega atrasado e nem chega adiantado. Jesus só chega na hora certa. Glória a Deus. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você que está nesta casa, você que está sendo colidido pelas ondas que estão saindo deste som até você, levando essa minha voz, o Senhor, Ele manda lhe dizer que se ainda não foi resolvido esse problema, se ainda não teve solução para esta situação, ele mandou lhe dizer que eu estou pregando aquele que pode dar solução para esta situação. Deus, aleluia. Ele pode trazer